Amém? Então vamos à palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 12. Este capítulo explosivo da palavra de Deus. O Evangelho a carta aos Romanos, quero dizer, ela é tão importante e ela trata de forma tão linda as Escrituras que muitos pastores acreditam que o Novo Testamento pode ser resumido nele. Nós podemos encontrar tudo que diz respeito ao Novo Testamento na carta aos Romanos. No versículo 2, amém? Que diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos ler todos juntos esse versículo? Vamos lá. E não nos conformeis para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu santo nome e Te agradecemos, Senhor. Te pedimos, Deus, nesta hora que ministre, Senhor, aos nossos corações toda a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, que na verdade essa mensagem já estamos há um longo tempo ruminando, ó Deus, e temos a oportunidade nesta manhã de poder compartilhar com a Tua igreja aquilo que o Senhor já tem falado conosco no particular. Nós Te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Irmãos, essa semana é uma semana que nós tivemos algumas comemorações, né? Dia 25, sexta-feira da semana passada, foi o aniversário da Nova Vida do Alcântara, né? Aos 39 anos, quarta-feira foi o pastor Sandro Torres, esteve aqui ministrando, e uma palavra sobre o joio e o trigo, foi uma bênção, que eu não pude estar aqui, né? Procure lá no YouTube e seja abençoado por essa ministração. Pastor Marcos Paiva esteve no domingo passado à noite também, trouxe uma ministração. Eu tenho certeza que ele já veio de Barcelona pegando fogo, porque ele já vinha mandando mensagem, falando que ia vir para cá, e já estava com tudo pronto, e vinha conversando comigo. Então eu via que ele estava desejoso, ardente mesmo de vir para cá, e foi uma bênção aqui no domingo passado à noite. E essa semana, né, nós temos aí algumas comemorações. Hoje é o Enem, né? Muitos jovens, muitas pessoas, né, adultos, enfim, estão aí fazendo as suas provas, né, para a realização dos seus sonhos. Mas o dia 31, ele é marcado por duas ocasiões, né? A ocasião que nos interessa e a ocasião que interessa ao mundo. A ocasião que interessa à igreja tem muito a ver com o que nós estamos fazendo nessa manhã, que é a celebração da ceia do Senhor.
Porque no dia 31 de outubro de 1517, foi marcada essa data como o dia da Reforma Protestante. Um dia que marca uma mudança. A mudança ela já vinha, mas esse dia foi um dia chave que trouxe uma mudança, onde a chave foi virada. Onde Martinho Lutero pregou ali em Wittenberg as 95 teses que contestava o comportamento e a conduta da igreja naqueles dias. Muitos olham para a igreja nos dias de hoje e dizem: olha, precisamos de uma nova reforma, né? Precisamos novamente passar por uma reforma, né? Alguns entendem dessa forma, outros entendem que não é bem assim, que a igreja do Senhor está aqui, a igreja do Senhor está viva, a igreja prossegue ministrando a palavra do Senhor. Mas o que nós precisamos manter no nosso coração é o verdadeiro evangelho. Passa aí o slide, por favor. São poucos slides, mas tá. Esse é um desenho de Martinho Lutero. E esses são os 5 fundamentos. Os 5 fundamentos que foi tão importante, tão sólido, para que não se esquecesse, para que não se deixasse de lado nada do que a palavra nos ensina e nos orienta. Repita comigo: sola Escritura, sola fé, sola gracia. Desculpa, gente, estou falando em espanhol aqui. A gracia, la fide, a Escritura, o Cristo. Solo Cristo. Solo Deus. La glória. Amém? Todo mundo entendeu, né, gente? Eu não sei porquê, coloquei um slide em espanhol, né? Mas é isso aí, gente. Só a Escritura, só a fé, só a graça, só Cristo e só a Deus dai glória. São princípios, são fundamentos, são marcos. Assim como a palavra do Senhor nos diz: não removei os marcos antigos, mas preservai cada um deles. E essa é uma marca que a igreja não pode se esquecer. É uma marca que você, meu irmão, você não pode se esquecer. É uma marca que tem sido retirada por muitas pessoas, muitos pastores, muitas igrejas inteiras têm retirado marcos como esse que está escrito aí, marcos que fazem parte da nossa caminhada. Claro, irmãos, que eu quero trazer a você o entendimento que a nossa maior referência não é Lutero, a nossa maior referência não são os homens que passaram e edificaram, fizeram parte da reforma, mas a nossa maior referência são os apóstolos. Amém? As nossas maiores referências são os apóstolos. Não são os reformadores, não são tantos homens e mulheres, mas a maior referência que nós temos, em primeiro lugar, é Cristo Jesus. E depois, como modelo de igreja, são os apóstolos. E nessa mesma data do dia 31, o mundo celebra aí o Halloween. Lembra, irmão, da referência bíblica que eu estou colocando para vocês. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Primeira coisa que eu falei aqui foi a respeito da reforma protestante. E a segunda coisa que eu quero trazer é a respeito
do Halloween. Porque no dia 31, na verdade, o final de semana inteiro, né? Dia 31, quinta-feira, é a data que marca esse evento aí que acontece nos Estados Unidos, algo que é tradicional, mas como nós vivemos uma constante colonização de ideias, de pensamentos, de cultura, de língua, né? Algo que veio lá dos gregos, mesmo Roma tendo conquistado a Grécia de Alexandre o Grande, todo o fundamento, toda a conquista da Grécia foi uma conquista ideológica, foi uma conquista filosófica, foi uma conquista da língua, uma conquista cultural. E isso é replicado pelos países até hoje, né? Só para ter mais ou menos uma noção. E nós brasileiros ainda somos colonizados, mas somos colonizados de forma ideológica. E uma coisa que tem sido importado, começou a ser importado através dos cursos de inglês, depois dentro das escolas e assim por diante, caiu no gosto do povo, foi essa festa, a festa do Halloween. E uma festa que alguns chegam a dizer o seguinte: mas pastor, qual o problema? Nós podemos até usar a estratégia do Halloween para evangelizar. Isso é tão louco, porque eu vi algumas matérias na internet que contam algumas igrejas no mundo inteiro, algumas igrejas, seja na área central, ali na Europa, seja no Ocidente, seja aqui nas Américas, aqui mais normal, né? Que pega uma festa como essa, transforma toda a igreja, e todos vêm à fantasia para celebrar a festa do Halloween. E será, irmãos, que nós precisamos fazer algo assim? Será que como nós cristãos não precisamos verdadeiramente renovar o nosso entendimento? Será que está tudo bem? Ah, pastor, não tem nada a ver. Isso aí é um pensamento atrasado, é um pensamento antigo. É algo que não vai fazer muita diferença, né? Se meu filho estiver na escola lá brincando com as crianças, não vai fazer muita diferença. Se meu sobrinho estiver lá no curso de inglês, faz parte da atividade. Se não fizer, pode até perder ponto dentro da escola. Será mesmo, irmãos, que não faz diferença? Eu fiz até algumas anotações para não me perder. E, curiosamente, né, você vê que no mesmo final de semana, no dia 31, nos Estados Unidos, há essa atividade que está pegando em diversos países. A festa do Halloween, no Brasil, já pegou. E no dia 2, no Brasil, é o dia de finados. E também, no México, por conta dos incas mais os astecas, uma festa indígena, histórica, é celebrado o Dia dos Mortos. Isso não é estranho para você, não? Não é para você uma coincidência, assim, muito mórbida? No mesmo final de semana, você tem a festa do Halloween, você tem o dia de finados e você tem o dia dos mortos. No México é celebrado o dia da Santa Morte, porque com ela ninguém pode. Então as pessoas se enfeitam, as pessoas pintam seus rostos, usam cores fortes, saem na rua como se fosse uma festa de carnaval.
E ali vão celebrando e todos fazem as barracas. Diversas pessoas do mundo vão para o México para ver o que está acontecendo no México, a celebração do Dia dos Mortos, o culto à morte. Algo que é oriundo da Igreja Católica, mas é publicamente repulsivo à Igreja Católica. Mas não importa. Isso está ganhando, está pegando em diversas pessoas. Será que a gente deve se encantar por isso? Achar isso algo normal, algo que passa? Algo que não tem tanta importância assim? Será que não cabe a mim e a você renovar o nosso entendimento? Que até determinado momento, determinado ponto, eu preciso colocar uma linha e não ultrapassar essa linha. Celebrações como essa, que eu estava sexta-feira, quinta-feira, sexta-feira, eu não lembro, eu acho que era sexta-feira à noite, não sei. Eu liguei a televisão para ver os programas de televisão, ver os filmes, né? E eu estava lembrando essa semana com a minha esposa que faz 1 ano que eu não assisto mais TV aberta. Globo, então, o máximo só futebol e olhe lá, né? E eu estava lembrando isso. Mas voltando, vendo os filmes, vendo alguns programas e vendo que filme estava passando, só tem filme de terror, só tem filme de suspense. Os anúncios são: você vai morrer de medo. Os anúncios são a semana do pavor, né? E os desenhos animados, não é verdade? É o vampiro de cá, é a múmia andando do outro lado ali, é o fantasminha, né? É o esqueleto que vai andando de forma engraçada para o outro lado. E isso tudo vai pegando e a gente vai se acostumando, participando disso como se fosse uma coisa normal. Algo que me assusta essa festa, o Dia dos Mortos do México, foi para o cinema. E o nome que foi dado no cinema é o nome mais angelical, é Festa nos Céus. Mais angelical, Festa no Céu. Onde tem a Dona Morte que governa, tem o ex-marido da Dona Morte que governa também, só que ele é um traficante, né, ali da situação. E eles decidem, né? Eles conversam a respeito do mundo dos vivos, para tentar casar com uma menininha do mundo dos vivos, para ver se fulaninho consegue casar com ela. Porque se ele se casar, se o ex-marido se casar, o que vai acontecer? O mundo dos mortos vai governar o mundo dos vivos. Gente, isso é um desenho animado. O desenho animado que foi inspirado no Dia dos Mortos. E isso vai entrando de uma forma tão sorrateira, e a gente vai, se acostumando. A gente vai, absorvendo como se fosse a coisa, Mas pastor, o que tem, pastor? Esse pensamento é atrasado, pastor. Isso aí, já foi. A gente está em 2020 está aí. Não removei os marcos antigos. Renove a sua mente por um entendimento que morte é morte. A morte não é algo legal, gente. A morte não é algo interessante, não é algo que a gente deva gerar amizade e relacionamento com ela. E nós estamos falando num contexto social, a nível mundo, de uma epidemia, já é um estado epidêmico no mundo, mas ninguém fala sobre isso, de suicídios. Pessoas que se relacionam de uma forma amorosa com a morte.
tendo nela como solução para os seus problemas. Você vê crianças se suicidando, você vê adolescentes se suicidando, você vê homens e mulheres adultos se suicidando, você vê idosos se suicidando. Aqui no Rio de Janeiro, existem 2 pontos que já não se fala a respeito disso, mas é algo que acontece. Não se noticia que a ponte Rio-Niterói e a faculdade UERJ como pontos preferidos para que as pessoas venham a se suicidar. E algo tão repulsivo vai sendo algo tão... gerando uma empatia. Veja que loucura. Veja que doideira isso. Vamos ler de novo a passagem da Bíblia? Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz, todos juntos, mas para que filmes de terror, que são literalmente um terror. Hoje, irmãos, para ganhar público, o meio editorial tem procurado histórias reais que possam ocupar as salas dos cinemas. E aí as pessoas vão com a sua pipoquinha, com seu refrigerante, para um momento de entretenimento, lidar com uma aberração social. Você tem aquele filme A Órfã. Eu peguei aqui, você mandou para mim, mano? Esse filme, ele é baseado em fatos reais. Esse filme, ele se passa... É Ucrânia? Tá. Vamos lá. A terrível história que inspirou o filme A Órfã. Né? A casa era feita para atrair crianças, e quando essas estavam em seu poder, a bruxa os matava e cozinhava para comê-los. Mas isso é Maria, José? É embaixo? Ah, tá. Ah, tá bom. Pode parecer meio sem sentido ou uma coincidência iniciar o texto com Maria e José, mas mal sabe você o tamanho desse peso, o tamanho peso desse trecho sobre o que lerá abaixo. Conhecerá o caso de Curim, a mãe canibal e sua filha adotiva, Bárbara Sherlova, né? Que no caso é essa que a que tem o unanismo, né? Bárbara Sherlova, né? Em que eram 2 mães, uma teve 2 filhos, depois se separou, foi morar com a irmã, né? 2 irmãs, e essa outra irmã conheceu a Bárbara Sherlova. Ela sofria de nanismo, e as 3, de uma forma absurda, praticavam canibalismo em relação às crianças. Cortavam um pedaço das crianças para comer, torturavam as crianças, tinham orgias sexuais com as crianças. E elas colocavam um bebê, uma babá eletrônica dentro do quarto para evitar que as crianças fugissem. Mas o vizinho pegou a frequência e viu as crianças gemendo, gritando, chorando. Então chamou a polícia e elas foram pegas em flagrante. Só que a Bárbara Sherlova, ela se passou por uma criança. E ela saiu dali como uma das vítimas, como mais uma das crianças. E ela saiu dali e foi para os Estados Unidos. Foi para um outro país, que eu já ouvi essa música, essa história tantas vezes, mas eu não consigo gravar ainda.
Ela foi para um outro país, se passando por um menino, foi adotado por uma família e atentou contra essa família, tentando matar essa família, né? A família, depois ela saiu, uma outra família adotou, a outra família foi processada judicialmente por abandono de menor. Estou misturando as histórias? Bem, a história é terrível, né? Não vou continuar não, a história é terrível. E essa história terrível, né, foi para o cinema. Outra história horrível que eu fiquei sabendo recentemente, só que essa no Brasil, é a história da Anna Ristoff. Anna Ristoff vai para o cinema. Ah, é Susana Ristoff. Hoje eu tô, olha, acertando tudo de cinema. Susana Ristoff. Foi para o cinema, gente. E ela ganhou, olha, uma grana pelos direitos autorais. Ganhou uma grana para participar disso. Será que nós devemos olhar para tudo isso de uma forma... pastor, século 21, pastor. 2020. É normal hoje em dia. Por que eu vou controlar? Por que eu vou cercear? Não, meu irmão. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que enfim, para que desse modo conheceis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é à toa, irmãos, que o mundo olha para mim, olha para você e nos vê como loucos. Eu sou louco mesmo. Eu sou louco, sou doido por Jesus. Eu repreendo esse tipo de coisa na minha vida, na minha casa. Eu repreendo, eu não aceito. Eu repreendo gastar 50, 70, 80 reais, sabe lá quanto é que está o cinema, faz muito tempo que eu não vou, para entrar numa sala de cinema, com minha pipoquinha, com meu refrigerantezinho, e ficar ali no momento de entretenimento, ouvindo e vendo a história de uma aberração cinematográfica. Uma aberração cinematográfica. Assistindo isso como se fosse algo agradável, algo bom. Mas que nós possamos assumir essa responsabilidade. E é sobre responsabilidade, principalmente, que eu quero falar nesta manhã. Porque quando essa referência de Romanos, ela se anuncia, para mim o que me chama mais atenção é a responsabilidade que eu tenho de renovar a minha mente, a responsabilidade que eu tenho e eu preciso ter de me manter vivo na presença do Senhor Jesus, de me manter presente, de manter a chama viva, de me manter ardente perante o Senhor, perante a igreja, perante a comunidade, essa comunidade que somos. É nossa responsabilidade, é o nosso cuidado. Deus espera que eu e que você, irmãos, tenhamos cuidado a respeito do entendimento. E hoje a igreja é questionada a respeito de muitas coisas, e nós precisamos responder primeiro para nós: será que vale a pena? Será que vale a pena aquilo que foi dito lá nos dias de Martinho Lutero, aquilo foi feito? Será que vale a pena manter até os dias de hoje? Será que vale a pena sim se opor a atividades como essas, que cultuam os mortos? Não de uma forma adjacente, não de uma forma, como é que eu posso dizer? Secundária, de uma forma provinciana, mas que eu dê atenção a isso. Que as questões que rodeiam a nossa sociedade, que me influenciam, que eu possa dar atenção a isso, que você possa dar atenção a isso, irmão. Que nós possamos olhar para a palavra do Senhor e ter isso como algo importante.
olhar para a sociedade e não apenas se afastar, mas se aproximar. Se aproximar realmente e ver com os olhos bem abertos o que está acontecendo. E se posicionar. Se posicionar. Se posicionar. Diga para quem está à sua direita e à sua esquerda: o Senhor espera que você seja responsável. Não vos conformeis, mas transformai-vos. Existem tarefas, irmãos, que o pastor não pode fazer por você. A liderança, ela não pode fazer por você. O seu esposo, a sua esposa não pode fazer por você. Aquele irmão que te trouxe para o Evangelho, que está caminhando, não pode fazer por você. Existe um caminho e uma tarefa que é só sua. E se você não decidir trilhar por ele, infelizmente você vai se esfriar. Infelizmente você vai se afastar do Evangelho. Infelizmente você estará na igreja apenas como uma audiência, apenas como aquele que está aqui para receber, mas não está da mesma forma disposto a se comprometer. Mas nós precisamos nos responsabilizar por aquilo que falamos, por aquilo que fazemos, por aquilo que vemos, pela forma como andamos, pela maneira como nos relacionamos com os irmãos, pela maneira como nos relacionamos com a nossa família. Nós precisamos nos responsabilizar. O texto de Levítico, ele traz isso de uma forma muito clara, no texto do capítulo 6, versículo 12 e 13, que diz: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote, diga comigo, eu sou o sacerdote, acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É nossa responsabilidade como sacerdotes. Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Apocalipse capítulo 1, ele fala a respeito disso. E a primeira coisa que eu quero trazer para você nessa manhã é o seguinte: você é sacerdote, e é sua responsabilidade manter o fogo aceso no altar. E se você não tiver uma mente renovada, você não vai conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É sua tarefa, é minha tarefa. E eu coloquei aqui algumas frases, que a gente ouve, que diz assim: ah, pastor, estou me sentindo frio espiritualmente. Eu quero te dizer que é sua responsabilidade. Ah, pastor, não tenho mais aquela paixão. Eu quero te dizer, meu irmão, que é sua responsabilidade todos os dias manter a chama acesa no teu coração. Ah, pastor, mas o grupo de vida, a palavra que é pregada, não sei, não está me tocando mais. Não é como antigamente. É sua a responsabilidade. Quem mantém a chama acesa, meu irmão, é você. É você que mantém a chama acesa. É você que com as suas próprias mãos entra na presença de Deus. É você que quando pega o controle da televisão, desliga. Tem lá um besterol falando um monte de palavrão, um monte de cena, isso para lá e para cá. É você. Porque aquilo traz uma letargia para a tua mente. E ainda que você não perceba e ache que aquilo não tem nada a ver, você vai se acostumando e se adaptando. O entretenimento lixo. Entretenimento é muito bom, irmãos, mas hoje vivemos uma cultura do entretenimento. Que se algo, inclusive o Evangelho, não entreter,
não está valendo. E nós precisamos escolher aquilo que vai nos atrair, porque daquilo que comemos, é dessa forma que nós vamos caminhar. Mas eu quero te dizer, meu irmão, se por acaso, se você estiver nesta manhã, dizendo assim: pastor, eu estou frio espiritualmente, como eu disse, pastor, eu estou frio espiritualmente, pastor, eu não consigo mais ser o mesmo, não tenho mais vontade, né? Como eu vi um tempo atrás, um irmão falar num evento, não foi público, né? Ele escreveu no papel: pastor, não tenho mais vontade de ofertar e dizimar, né? O que eu faço? Eu quero te dizer que isso é sua responsabilidade, mas principalmente, eu quero te dizer, se aproxima do braseiro, se aproxima da brasa, levanta as tuas mãos para os céus e clama: Pai, tenha misericórdia de mim. Não é possível estar aqui dentro da igreja, olhar para o irmão, se emocionando, chorando na liberdade do Espírito Santo, olhar para outro irmão cheio de alegria, e eu estar aqui seco. Eu não aceito. Diga isso para o Senhor, meu irmão: eu não aceito estar frio espiritualmente. Mas diga para o Senhor: eu quero ser tocado por esse fogo, eu quero ser incendiado mais uma vez, eu quero ser cheio da tua presença, eu quero, Senhor, que tudo isso faça sentido para mim de novo. Eu quero. Peça perdão, meu irmão, arrependa-te, volta para o caminho e participe da ceia do Senhor Jesus. Diga para quem está ao seu lado: chega perto do braseiro. Aleluia. Restaura, Senhor, a minha comunhão com tua presença, a liberdade contigo à mesa e contemplar tua beleza. Restaura, Senhor, Aí confunde um pouco, né? A transformar tudo que tem isso, e assim não deixa, irmão, não deixa, não permita estar no meio da igreja e distante de Cristo. Não aceite, mas transforma a tua forma de pensar, porque para estar aqui precisa fazer sentido para você, o sentido que o mundo não vai te dar. Mas esse sentido quem vai te dar é a tua intimidade com o Espírito Santo, é a tua boca que declara: Senhor, vem, eu quero a tua brasa viva, eu quero ser um braseiro, eu quero ser um braseiro, Senhor, não quero estar longe do teu fogo, não quero estar frio. É dever do sacerdote retirar toda a cinza, lançar fora toda a cinza, porque à medida que a gente caminha, as cinzas necessariamente vão sendo geradas, porque isso aqui é carne, e nós somos perecíveis.
Então, necessariamente as cinzas vão sendo geradas. Mas da mesma forma que as cinzas são geradas, que o fogo é aceso, nós precisamos pegar as cinzas e lançar para fora do templo. Do templo. Lança fora do templo toda a cinza. Lança fora do templo tudo aquilo que te afasta de Deus. Tudo aquilo que te aparta. A segunda coisa que eu quero colocar nessa manhã é que eu preciso ter dentro de mim uma predisposição a me arrepender. Diga comigo, predisposição ao arrependimento. Eu preciso ter uma predisposição ao arrependimento. Em Salmos capítulo 139 diz: e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Na versão King James diz: vê se há em mim sentimento funesto, e guia-me pelo caminho da vida eterna. Funesto quer dizer aquilo que causa morte. Vê se há em mim um sentimento que me adoece, um sentimento que me traz morte. Me ajuda a identificar, Senhor. Me ajuda a identificar. E essa predisposição ao arrependimento é uma disposição constante a uma autoavaliação. Avaliar a forma como você está caminhando, avaliar a maneira como você está tratando os irmãos, avaliar as suas escolhas, e com temor perante o Senhor dizer: Deus, será que eu estou tomando as melhores escolhas da minha vida? Será que o meu senso de certo e errado está me levando para perto de Ti? Está me levando para os Teus propósitos e Teus objetivos? Será que aquilo que eu estou fazendo não está me afastando de Ti e fazendo com que tudo aquilo que diz o Teu nome, tudo aquilo que diz respeito ao Evangelho e à palavra do Senhor, está ficando distante, embaçado e perdendo o propósito para mim? Essa predisposição, irmão, ao arrependimento, porque se arrepender é uma predisposição a retornar para o caminho. Desculpa, gente, eu não passei o slide ali, me perdi na mensagem. Dá uma olhada aí. É para cá, né? Ah, então deixa para lá. Ou passa aí, eu vou continuando aqui. Isso. O outro. Esse é o filme. E o outro. Obrigado. Um sentimento de morte. Nós precisamos falar com o Senhor: Deus, arranca de mim esse sentimento. Nós precisamos nos colocar perante o Senhor e dizer: Deus, eu quero ter uma predisposição ao arrependimento. E arrependimento é o que, Deus? Eu não quero me afastar dos teus caminhos, eu não quero me afastar das tuas pegadas. E toda vez que erramos, nós estamos fazendo o quê? Nos afastando. E nós precisamos nos submeter a este caminho, dizendo: Pai, me perdoa por ter saído, por ter errado, por ter pecado, por ter essa forma de pensar. Não importa se é por conta do meu pai, por conta da minha mãe, por conta da cultura da minha família, que me induz a pensar dessa forma. Irmão, quero te dizer que em Cristo são novas todas as coisas. E se em Cristo são novas todas as coisas, o peso da história da sua família não está sobre você. E você pode caminhar sim nas pegadas de Cristo Jesus. Você pode sim caminhar nas pegadas do Senhor Jesus Cristo. Então isso quer dizer que a pessoa, antes dela tomar a decisão: estou longe do Evangelho, não sou mais cristão, isso quer dizer que internamente ela já está se afastando há muito tempo. Ela já está com uma falta de arrependimento, com uma falta de submissão há muito tempo. Então, internamente, interiormente,
ela já está se distanciando, até que chega o dia que de fato ela sai. Algo forte escrito em Mateus, que eu posso diminuir a tensão do texto para o contexto que a gente está dizendo, mas diz o seguinte: este povo me honra com os lábios, mas meu coração está longe de mim. A terceira coisa e última que eu quero trazer para vocês, irmãos, nessa manhã, é: assim como devo ter a mesma predisposição diante de Deus, eu preciso ter a mesma predisposição para com o meu próximo, para com o meu irmão. Em Efésios capítulo 5, versículo 21, abra aí por favor. Efésios capítulo 5, versículo 21. É a mesma versão, estava vendo aqui, que diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos falar todos juntos? Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmão, a impressão que eu tenho é que aqui é que a coisa pega. Eu não sei se isso também é para você, mas eu tenho a impressão que aqui é que a coisa pega. Porque eu vejo muitos irmãos que no comportamento, elas estão dizendo: perdão, só a Deus. Muitos irmãos que no comportamento estão dizendo: se humilhar, somente na presença de Cristo. Mas a palavra está dizendo o seguinte: sujeitai-vos uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros, tendo essa predisposição ao arrependimento. Ao arrependimento. Da mesma forma, eu tenho a impressão, é só uma impressão, né? Pastor Joel e Ceci falaram a respeito disso, pastor Marcos Paiva, mas isso é só na Argentina, isso é só em Minas, Espírito Santo. Não, aqui também, é por isso que nós estamos falando sobre isso. Quando uma situação acontece, um contexto vem de crise, de conflito, não soube falar, não teve paciência, não respeitou o próximo, ultrapassou o limite, e aí gera aquele mal-estar, gera aquela situação, coisa que é normal no meio da família, não é? Você tem problema na sua família? Você tem problema com o seu esposo, no sentido já teve, né? No sentido de entrar em discussão, debate, por uma opinião, uma ideia? Então é normal, é a coisa mais normal do mundo, é isso. E é normal, gente, é normal, tá? Para quem não sabe, é normal isso acontecer dentro da igreja. O anormal é deixar para resolver daqui a 10 anos. Isso sim é normal. Isso sim não existe. Isso sim é o tipo da coisa que nós precisamos pessoalmente nos posicionar. Porque eu vejo no comportamento de alguns irmãos que parece, desculpa o termo, que eu não consegui encontrar outro termo, né? Parece fingir uma certa demência, fingir se passar por astronauta, né? Onde um indivíduo, né, vai para tentar resolver a situação e fala: irmão, olha, isso assim aconteceu, e eu estou chateado com você.
Eu? Meu Deus, meu irmão. Mas eu não tinha percebido. Tinha, mas ele diz, eu não tinha percebido. Eu? Olha, eu quero te dizer uma coisa. Se você se ofendeu, me perdoa. Não foi eu que te ofendi, mas foi você que se ofendeu com o que eu disse. É uma maneira de pedir perdão, mas não se arrepender e não se humilhar. Mas o que Deus espera é que nós nos humilhemos para com meu irmão. Deus espera que nós nos sujeitamos uns aos outros. Deus espera que essa mentalidade que governa o mundo, isso não é coisa de Deus não, isso governa o mundo. Essa mentalidade seja retirada e lançada fora. Transformai. De forma que você se aproxima do seu irmão e diga, meu irmão, se eu te ofendi com as minhas palavras, me perdoa. Eu não quis te ofender. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer por você? De que forma eu posso te amar? De que forma eu posso demonstrar que de fato eu estou arrependido por aquilo que eu fiz? E não fingir que o problema não aconteceu. Não aconteceu. Isso aí é coisa da cabeça. Não aconteceu. Não aconteceu. Vai passar. É só deixar o tempo passar que tudo resolve. A palavra nos orienta. Deixa a tua oferta, vai e sujeitai-vos uns aos outros. O mais curioso é que essa referência está num texto assim, na continuação de um texto, que sempre gera um ruído, né? Porque a voz e a visão que esse versículo traz de mútua submissão, em seguida, apóstolo Paulo, ele fala a respeito do relacionamento do homem para com a mulher, da mulher para com o homem. E ele vai discorrendo a respeito disso, e traz o ensinamento de que Deus chama a mulher para submeter a seu marido, e o homem para amar a sua mulher. A mulher é a imagem da igreja que honra a Cristo com a sua autoridade. O homem é a imagem de Cristo, que com sacrifício próprio lidera e provê a sua noiva. E cada um exerce uma função e o propósito, mas uma mútua submissão. Mas eu não sei se você já viu isso, mas eu já vi. Já viu aquele homem que nunca erra dentro de casa? Você já viu? Não, estou falando com os homens, né? Porque eu já ouvi umas irmãs falando aqui. Não, estou falando com os homens. Homens da Igreja Nova Vida Alcântara, diga amém. Amém. Aleluia, está aí. Já viu aqueles homens que nunca erram? Ele está sempre... É para os homens responder. Meu irmão está sempre certo. O cara é um super-homem. É Thor, Ragnarok. Ele nunca erra. E se erra, foi culpa de fulano. E por isso é que eu fiz isso. Se fulano tivesse feito isso, eu não teria feito aquilo. E aí entra no ringue, entra no fight, UFC, pim, 1-1, 2-2. Agora é a vez das mulheres, né? E aí, por sua vez, as mulheres, onde é que são as mulheres? Diante de tanta resistência, olha, vai ver só.
entra na área da manipulação e começa a manipular. Aí vem, o circo está armado. O inocente entra dentro do circo. Está tudo bem para ele. Está tudo bem. Está lá a vítima, crente, que está abafando. Crente, falando com toda a sua autoridade. Mas a mulher já tomou conta do recado e já fez com que o final fosse do jeito dela e está balançando a cabeça. É isso aí. Ai. Falei dos dois, né? Não fui injusto, né? Falei dos dois. Repita comigo. Maturidade não é para os fracos. Maturidade não é para os pobres de espírito. Seja forte. Diga para quem está ao seu lado, seja forte. Submeta-se. 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 Agora, maridos, a palavra do Senhor nos fala duas vezes, nos diz duas vezes, de uma forma enfática, não duas vezes, mas de uma forma enfática, que nós devemos morrer como Cristo entregou a sua própria vida. Então Ele está disposto a tudo, inclusive a submeter a sua esposa. O texto do versículo 21, ele diz isso antes de dizer, antes de falar a respeito do homem e da mulher. Nós, como homens, precisamos estar dispostos a morrer para a nossa própria natureza. E quando nós morremos, nós demonstramos o nosso amor para com a nossa esposa. E as mulheres que têm uma ternura, uma capacidade de nos conquistar e de nos ter, possa com sabedoria se submeter aos seus maridos, mas submeter como a Cristo, porque se aquilo que Ele faz não respeita a palavra, então você não tem por que submeter. Submeter aos seus maridos como a Cristo, no temor de Cristo. Por isso eu quero pedir para você, maridos, olhe para a sua esposa. Eu vou dar 15 minutos para você falar uma palavra aí que está no teu coração. Estou brincando. É muito tempo. Dá 15 segundos. 15 segundos. Vira aí para a sua esposa e libera aí uma palavra aí, em nome de Jesus. Libera aí uma palavra, vai. Tenha certeza que Deus está falando no teu coração aí. Muito, né? E aí, mulheres, valeu a pena? Poxa, irmão, vamos ajudar a irmã aqui, vamos, né? Pelo amor de Deus. Caramba. Amém. Eu quero te dizer, meu irmão, tem uma comparação muito linda que diz o seguinte: não seja como uma galinha. Porque a galinha, ela dá o ovo, e dessa forma, analogicamente, ela não está comprometida. Seja como o porco, o tchanchu.
O chancho argentino. Entregue o teu melhor, entregue o teu bacon. Meu irmão aqui prefere toicinho, mas tudo bem. Entregue o teu bacon. Se comprometa. Ó, vai doer, tá? Vai doer. Porque estar comprometido dói. Estar comprometido na igreja, estar comprometido no trabalho, estar comprometido na família, dói. Não é algo fácil. Não é algo para os fracos. Não é algo para os pobres de espírito. Mas é algo que Deus espera que eu e que você venhamos a nos posicionar. Será que você tem sido assim? Será que você tem se submetido à palavra e olhado para a sua família como alvo do exercício que a palavra nos diz? Porque a Bíblia nós lemos, mas é na família que a gente vive aquilo que a Bíblia está dizendo. Se eu leio a Bíblia toda e no final eu não parto para a prática, seja a prática de doar alimento, seja a prática de doar o seu sangue, seja a prática de se sacrificar em prol do próximo, qual é o propósito? Como é que tem sido a sua caminhada? Como você tem entendido o que isso significa? Como você tem entendido o sacrifício de Cristo Jesus? Aquele que com palavras anunciou o Evangelho, mas com a sua própria vida o cumpriu. Com palavras Jesus anunciou o Evangelho, mas com a sua própria vida ele cumpriu o Evangelho. Ele estabeleceu o Evangelho. Da mesma forma como ele foi pendurado no madeiro, entregando totalmente, porque Deus, Ele não nos pede as nossas finanças, Deus não nos pede um domingo à noite, porque Deus não nos pede o nosso carro para abençoar as pessoas. Deus não nos pede nada disso, irmãos. Deus nos pede tudo. Ele subiu no madeiro e ele disse: tome a tua cruz e siga-me. Ele nos pede tudo. E enquanto não entendermos isso, vamos sofrer. Não é um sofrimento que gera redenção, mas vamos sofrer e viver a misericórdia. Sofrer e viver a misericórdia. Em algumas áreas Deus vai rompendo, a gente vai avançando. A gente vai se permitindo e Deus vai avançando. Em outras áreas não. Eu quero chamar a equipe, os diáconos. Mas eu quero que nessa hora, nessa manhã, irmão, que você avalie. Que você avalie. Será que você pegou mesmo a sua cruz? Será que num momento como esse, em que trazemos à memória o sacrifício de Cristo Jesus, nós nos colocamos no lugar e entendendo o Senhor pagou um alto preço pela minha vida, um alto preço pela minha vida. A mim cabe pegar a minha cruz e te seguir. A mim cabe pegar a tua cruz, pegar a minha cruz e te seguir.
O peso que Jesus levou na cruz do Calvário é um peso que levou ele para uma morte física. Um cordeiro perfeito que trouxe redenção para a minha vida e trouxe redenção para a sua vida. O peso que está sobre mim está sobre você, o fardo leve que Deus nos convida a carregar, a cruz que Deus nos convida a carregar. Esta cruz nos leva a uma morte da nossa própria natureza, para que possamos viver a natureza integral de Jesus Cristo. Para que vivamos uma morte, para que saiamos de uma morte espiritual e possamos viver uma morte, possamos viver uma vida em abundância. Uma vida em abundância. Eu quero dar alguns minutos para que você possa falar com o Senhor, para que você possa fazer essas perguntas. A pergunta do rei Davi: vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só de usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só de ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me.
sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Mesmo que a minha vida usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Fala o Senhor Jesus nessa manhã. Fala o Senhor Jesus nessa manhã. Fala o Senhor Jesus, se há alguma área, meu irmão, na tua vida que você sabe que está errando, que está de uma forma displicente, deixando as coisas acontecerem, deixando de qualquer jeito. Você está dando passos, está dando passos e passos de onde? Distante, alimentando sentimentos de morte, alimentando os pensamentos. Fala com o Senhor nessa manhã. Fala com o Senhor nessa manhã. Fala com o Senhor nessa manhã. Fala com Ele. Mas não deixe de participar da ceia, meu irmão. Se você sabe que precisa se arrepender, mas não apenas perante Deus, mas também perante o seu irmão, alguém da sua família que nem cristão é, que nem está aqui. Fala ao coração do Pai agora. Diga: Pai, na tua presença eu te peço perdão. Eu peço perdão para fulano, para essa pessoa. E aí você fala o nome dela. Se arrependa perante o Senhor. Diga a Ele, porque é nisso que importa. É isso que o Senhor está olhando. Oh Senhor Jesus, nós louvamos o teu santo nome. Louvamos o teu santo nome, Senhor Jesus. Louvamos o teu santo nome. Minha
restaura, Senhor. Levanta teu pão. E vamos agradecer ao Senhor Jesus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu sacrifício. Pai, que com o nosso entendimento, com as nossas lembranças, com os nossos sentimentos, com o nosso coração, mas também, Senhor Deus, com as nossas atitudes, com as nossas mãos, nós venhamos nos lembrar do preço que o Senhor pagou na cruz do Calvário. Venhamos nos lembrar, Senhor Deus, de que nós devemos pegar também a nossa cruz. Pegar também, Deus, não o fardo do mundo que é pesado, o fardo do mundo que nos mata, mas nós devemos pegar o teu fardo, que é leve, Senhor. Oh Deus, nós queremos, Pai, seguir os teus passos. Da mesma maneira como o Senhor andou, esse pão representa isso, Senhor. Nós queremos caminhar, Senhor. Por isso, Senhor Jesus, nós te louvamos pelo teu sacrifício, pela tua morte, pela tua ressurreição na cruz do Calvário. Pela tua ressurreição que nos trouxe autoridade, que nos trouxe filiação, que nos trouxe vida eterna. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Comamos todos na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Semelhante modo, levante seu cálice. Este é o cálice da nova aliança. O cálice da nova aliança em Cristo Jesus, onde foi e continua sendo edificado novos céus e nova terra. A salvação que é completa, mas também ela é progressiva. A libertação que é completa, mas também é progressiva. A revelação que é completa, mas também é uma revelação progressiva. Deus, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. Ah, Deus, temos fome, temos sede. Temos fome, temos sede de Ti. Temos, Deus, o desejo de viver a Tua vida. E este cálice representa a Tua vida. Este cálice representa a nova aliança que nós temos em Ti. Representa, Senhor Deus, a nossa conexão, a nossa unidade, nossa filiação, Deus. Pai, nós Te louvamos e nós Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bebamos todos na presença de Deus. Aleluia. 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 Oh, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus.
Eu quero te convidar, meu irmão, para que você possa se virar para quem está na sua frente, atrás, do seu lado, e possa dizer: meu irmão, no amor do Senhor eu me submeto a você. Meu irmão, eu quero te dizer que eu te amo. Eu quero dar provas de amor a você. Meu irmão, somos um no Senhor. Meu irmão, eu quero te dizer que se eu te ofendi, se eu te magoei, se de alguma maneira eu disse palavras difíceis, eu quero te pedir perdão. Meu irmão, eu quero ser forte no dia que a gente tiver um atrito. Meu irmão, eu quero ser forte no dia que a gente se espetar. Eu quero ser forte para dar a minha cara, para andar a segunda milha. Amém? Amém. Aleluia! Maravilhosa graça, teu amor que não falha, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto o que hoje livre estou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, morreu em meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, morreu em meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto porque hoje livre sou, hoje livre sou, hoje livre sou, hoje livre sou, hoje livre sou. Aleluia, 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 aleluia.
Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. O privilégio é todo nosso. O privilégio é todo nosso, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa manhã, por esse tempo em família nesse lugar, por essa festa linda, Senhor Jesus. Dá-nos, Deus, um domingo abençoado. Logo mais, à noite nós possamos estar aqui, Senhor. Amém. Amém? Olha, almoço, viu? Não deixe de levar para casa. Ou comer aqui. Deus te abençoe rica e abundantemente.